Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal, sejam muito bem-vindos em mais um vlog de mais um desafio 5 em 5. Se você já me acompanha aqui há algum tempo, você sabe o que é esse desafio, mas se você está chegando por aqui há pouco tempo, é um desafio que eu faço a mim mesma, onde eu tento ler um livro por dia durante 5 dias. Então, 5 livros em 5 dias. Hoje é domingo, dia 26 de maio, e eu vou fazer esse desafio até quinta, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Isso. Até quinta-feira. Vamos ver se vai dar certo. Se você estiver assistindo esse vlog aqui, é porque de alguma forma deu certo, tá? Eu não vou escolher os livros de antemão, assim, porque antigamente eu já escolhia os livros antes que eu queria ler. Da última vez eu fui escolhendo por dia e eu acho que deu mais certo. Então eu vou escolher os livros a cada dia, eu vejo aqui o que eu quero ler, né? Porque também eu vejo o tempo que eu vou ter. Tem que ser livros mais curtos para eu ler em um dia, mas tem dia que eu posso ficar mais por conta da leitura, então eu posso pegar um maiorzinho. Tem dia que eu tenho muitos compromissos, então eu tenho que pegar um bem menor, uma peça, uma coisa assim, é bem rápido de ler. Então eu vou escolher por dia. O de hoje eu já sei qual vai ser, vou mostrar pra vocês. O de hoje vai ser esse daqui, ó. É Isto, um Homem, do Primo Levi, que é o livro de maio do meu desafio de 12 livros para 2024. Tá chegando o final do mês e eu ainda não li esse livro. Ele não é tão curtinho assim, olha, vamos ver quantas páginas que ele tem. 253. Mas eu vou tentar ler ele hoje, porque hoje eu tô mais por conta da leitura mesmo. Vamos ver se vai dar tempo. Eu sei que, assim, eu imagino que não seja uma leitura muito tranquila, muito levinha, porque fala sobre o Holocausto, né? A experiência que o autor teve num campo de concentração. Mas vamos ver. Acho que vai dar para ler sim. Vocês vão me acompanhando aí durante os meus dias. Bom, li então o livro do primeiro dia do desafio, É Isto, um Homem. É um livro, como eu falei com vocês, bem grandinho. Ele tem 255 páginas, grandinho assim, para ler em um dia, né? Pelo menos pro meu ritmo de leitura. Mas como eu fiquei por conta disso o dia inteiro, e também como é um livro que, por mais que ele seja difícil no sentido do que está escrito, o texto é muito fácil de ser entendido, não tem dificuldade nenhuma não. Mas ele é denso no conteúdo e isso torna a leitura um pouco mais difícil da gente digerir, mas ao mesmo tempo você precisa saber o que vai acontecer. Porque a sensação que a gente tem durante todo o livro é que, por mais que ele esteja descrevendo aqui as coisas que aconteceram com ele em Auschwitz, você não vai conseguir nunca realizar aquilo ali dentro da sua cabeça. Parece ficção, sabe? Não, por mais que você saiba que não é, é difícil de você compreender que aconteceu de verdade. É estranho, é um livro estranho, assim, o que ele causa na gente, sabe? Mas muito bom mesmo.
É um livro de não ficção, né? Um livro de memórias aqui que o autor, o Primo Levi, ele é italiano, era, né? Ele faleceu em 1987. Tem até uma coisa, uma história aí com relação à morte dele. Alguns dizem que foi que ele acabou com a própria vida, outros dizem que não foi isso, parece que a família contestou isso. Enfim, eu não acabei de ler o livro agora, então eu ainda não pesquisei muito sobre o autor. Depois eu vou dar uma olhada na história dele. Mas enfim, ele era italiano, ele tinha feito faculdade de química, ele era um químico. E aí ele foi pego durante o Holocausto lá na Itália e levado pro campo de Auschwitz, que é o campo de concentração mais famoso aí, né, que a gente mais ouve falar. E ele vai contar pra gente como que foi a experiência dele lá, sendo que ele ficou lá um pouco menos de um ano. Ele fala até no início aqui do livro que ele teve sorte de ter sido pego em 1944. Olha, ele fala assim: por minha sorte, fui deportado para Auschwitz só em 1944, porque a guerra acabou em 45, né? Então ele ficou quase um ano lá em Auschwitz. E esse negócio da sorte é uma coisa que ele vai repetir durante todo o livro, das pequenas sortes que ele teve. E isso dá um nó na nossa cabeça, muita coisa dá um nó na nossa cabeça aqui. Mas isso dá sorte porque ele vai narrando coisas terríveis, mas que na verdade significavam uma pequena sorte para ele, porque a outra opção que tinha era muito mais terrível, sabe? Por exemplo, ele fala aqui que apanhar era terrível, né? Obviamente. Mas que por um lado era bom, porque fazia ele não pensar na situação que ele estava vivendo. Sabe, ele temia sempre apanhar, ou a dor ali da hora, do momento de apanhar, e aquela dor de apanhar para ele nem era uma dor tão relevante assim, porque as outras dores que ele estava diante delas ali eram muito piores. A dor da fome, a dor da ausência completa de dignidade, que linka aqui no título do livro. É isto um homem? Porque ele fala justamente de como que essas pessoas lá no campo de concentração, elas deixavam de ser pessoas, elas perdiam completamente a humanidade. E não só perdiam completamente a humanidade por causa do esvaziamento mesmo de toda a dignidade delas. Eles chegavam, eles eram despidos, eles ficavam no frio, ele chegou no inverno em Auschwitz, e aí temperaturas menos 20 graus, assim, e eles, né, ficavam ali nus, esperando horas ali na neve, morrendo de frio, com fome, com sede. Eles raspavam, né, o cabelo, todos os pelos do corpo deles, homens e mulheres. Homens e mulheres ficavam separados, então se você tinha uma esposa, uma noiva, um marido, seja lá o que for, você era separado dele e provavelmente você nunca mais o veria, sabe? E além dessa questão da dignidade que era completamente retirada deles nesse sentido, tem também o lado de desumanizá-los quase que na alma deles, porque eles eram obrigados a fazer coisas que eles não fariam na vida deles, real, né? Porque aqui parece até uma grande ficção. Então, por exemplo, eles tinham que roubar uns aos outros, porque essa era a forma de sobreviver, não tinha coisa suficiente para todo mundo. Então, eles tinham, por exemplo, uma sopa lá, rala, que eles tomavam à noite, era dada lá para eles à noite. Só que eles não eram todos que ganhavam colher. Então, como que eles iam tomar aquela sopa ali? Eles tinham que se virar pra conquistar, sabe, aquela colher ali. Então, eles roubavam uns dos outros, aplicavam pequenos golpes. E aí, eles iam também, por esse lado, perdendo a humanidade deles. Eles tinham que sempre estar com todas as poucas coisas, porque quando eles chegam, né, eles são despidos e tal, o que eles levaram no trem, porque isso já é horrível, a forma como eles são jogados no trem, e a viagem até chegar em Auschwitz e tal, eles têm que ser desinfetados antes de entrar em Auschwitz. Eles são selecionados quem vai para Auschwitz e quem vai para aquele outro campo, porque eram dois, né? O Auschwitz era o campo de trabalhos mesmo, as pessoas ficavam lá para trabalhos forçados, mas tinha o do lado, esqueci o nome do outro campo, que era o campo de extermínio, que as pessoas iam para lá para morrer, né? E aí
tem essa questão da separação, ele fala, né, como que eram escolhidos, eu nem sei se eu posso falar escolhidos, porque era um negócio tão assim, aleatório, sabe? Tem um momento aqui, eu sinto que eu tô até me atropelando, gente, mas é porque é tanta coisa pra falar e eu acabei de ler o livro, então eu tô assim, fervilhando, sabe? Mas tem um momento aqui que me marcou muito, que ele fala sobre o campo começou a ficar muito cheio de gente. E aí eles sabiam, né, as pessoas que estavam ali presas, eles sabiam que eles iam ter que eliminar uma parte daquelas pessoas ali para esvaziar um pouco o lugar. E como para os nazistas eles eram nada, então, né, eles iam escolher alguns para matar, simplesmente isso. E eles, as pessoas que estavam presas ali, eles sabiam disso. Até uma coisa que eu fiquei pensando, assim, porque não sei, né? Eu, pelo menos, tinha aquela coisa. Eu já li alguns livros, né? De pessoas, assim, que falam de Auschwitz, que falam de outros campos de concentração e tal. Mas eu ainda tinha aquela coisa assim, será que eles tinham a real noção de que quando eles desapareciam, eles realmente morriam? É claro que tinha a desconfiança, né, e tal. Mas será que eles tinham essa noção? E tinham. Aqui fica muito claro que eles sabiam que eles iam lá para ser, né, a fumaça, eles falam da fumaça, né, que teve uma época, essa época que eles tinham que eliminar muita gente porque o campo estava super lotado, ele fala que tinha fumaça todo dia, tipo, durante 10 dias, ou seja, de gente morrendo, né, lá nos fornos dele. Fornos? Ou fornos? Né, de gente morrendo lá. E aí ele fala que eles faziam uma fila assim e iam passando pelados, sempre nus. Essa coisa de estarem despidos de qualquer humanidade era uma coisa literal, porque qualquer coisa eles estavam nus. E aí eles tinham que passar nus assim na frente dos nazistas lá que estavam selecionando quem ia morrer. E aí do jeito deles lá, que ninguém sabe como, eles selecionaram, esse daqui vai para essa pilha aqui da direita, vai ficar vivo, esse daqui vai para essa pilha aqui da esquerda, vai morrer. E era assim que era selecionado, sabe? E por muitos momentos o Primo Levi fala aqui que ele acha que ele sobreviveu por sorte. Igual esse momento, tinha um cara muito forte na frente dele. E esse cara foi para a pilha dos que iam morrer. E ele ficou se questionando, será que eles não trocaram a ficha? Será que não era para eu ter ido para a pilha dos que iam morrer? Porque eu era muito mais fraco do que ele, né? Muito menos capaz de trabalhar, porque é isso que importava lá para os nazistas, né? Então ele ficou se questionando, será que o outro cara que estava na frente dele não morreu no lugar dele, porque eles trocaram as fichas? E até a forma como ele sobrevive no final das contas também é uma forma que ele coloca meio que como uma grande sorte, né? Eu não vou ficar dando detalhes assim, é porque é uma história real, né? Mas eu vou deixar vocês lerem o livro para vocês saberem como é que termina, como que no final das contas ele sobrevive. Isso não é um spoiler, porque se ele escreveu o livro, né, gente, é porque ele sobreviveu. Mas, enfim, cara, é muito impactante, muito impactante. Leiam, viu? Leiam esse livro e pense assim na capacidade que o ser humano tem de fazer maldade e de ser irracional, e não pense só o outro, né? A capacidade que o outro tem de fazer maldade e ser irracional, é o que eu sempre falo. Pense na sua capacidade também, porque aqui os próprios prisioneiros acabaram sendo, como eu falei, despidos de toda a humanidade, nesse sentido de que eles também se prejudicavam uns aos outros, sabe? Então, assim, pense na sua capacidade também de ser irracional. O que você alimenta de forma irracional, de forma apaixonada, de forma cega, que pode levar a uma coisa como essa aqui, porque se vocês acham que, né, a gente espera que nunca mais vai acontecer, mas você tem certeza? Do jeito que o mundo, que as pessoas andam, não sei, sinceramente. E, enfim, emocionante o livro e eu super recomendo pra vocês. Ai, agora eu vou ver o que eu faço. Acho que eu vou tomar um banho, porque a minha sensação é que eu preciso me lavar, assim, é como se de alguma forma eu tivesse com aquela coisa de Auschwitz, assim, sabe? Estranho, gente, é estranho, mas é um livraço. Então eu vou
Vamos ver o que eu faço aqui. Amanhã é um novo dia. Vou ver se eu escolho um livro mais levinho amanhã. Mas pelo menos o meu desafio aqui de maio tá cumprido, né? Dos 12 livros para 2024. Até agora eu tô indo bem. E é isso, gente. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. Olá, pessoal! Então, vim conversar com vocês sobre o livro que eu li no dia de hoje, segundo dia do desafio, que foi Um Corpo na Biblioteca, da Agatha Christie. Como ontem eu tinha lido É Isto um Homem, do Primo Levi, né, que eu falei com vocês, um livro mais pesadinho, eu queria um negócio mais leve hoje. Um livro que fala de assassinato? Mas é um romance policial, uma coisa mais leve da gente ler, bem de entretenimento mesmo. Então eu achei que era a pedida certa para hoje e achei legal. Antes de falar aqui sobre o livro, eu só quero fazer um breve comentário que também serve como uma dica para vocês, né? Que ontem, eu acho que eu coloquei aí no vlog, eu assisti aquele filme que concorreu ao Oscar, Zona de Interesse, que é um filme que fala sobre aquele período ali da Segunda Guerra. É um filme que vai mostrar o cotidiano de uma família. O pai dessa família ele é comandante de Auschwitz. Então vai mostrar esse período pelo viés da família de nazistas. Então eles vão mostrar aquela família vivendo ali em paz, indo no riacho, tomar banho de rio e fazendo as coisas normais do dia a dia, um jardim florido, piscina, enquanto do outro lado do muro tá ali Auschwitz e todas aquelas atrocidades que a gente vê lá em É Isto um Homem e em tantos outros livros e filmes por aí, né? E eu achei uma experiência muito interessante fazer isso que eu fiz, acabar de ler É Isto um Homem e assistir a esse filme, porque É Isto um Homem a gente vê a visão ali de uma pessoa que estava presa em Auschwitz e no filme a gente vai para a visão de quem estava de fora, quem estava cometendo aquelas atrocidades. E eles vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecendo, né? Pura normalidade, assim. O filme em si, eu achei muito interessante, porque ele é um filme muito contemplativo. Eu não achei, assim, nada tão extraordinário, assim, mas achei muito interessante, sim, o fato dele ser um filme que tem pouquíssimas falas. Ele fica mais ali pra gente ficar remoendo aquilo ali. Olha como é que eles estão vivendo uma vida tranquila, como se o trabalho daquele cara ali que era o comandante lá de Auschwitz, como se aquilo fosse só um trabalho normal, como qualquer outro, como se ele estivesse indo trabalhar no escritório, sabe? E a gente fica remoendo aquilo, como que essas pessoas conseguem viver dessa forma, né?
não enxergar as atrocidades que fazem ou se enxergam, não ligar para isso. Então é um filme que mexe muito com a gente nesse sentido. Mas é um filme bem lento, que não acontece nada, assim, demais, assim. Não tem sabe, um clímax, não tem isso. É só mostrando o cotidiano dessa família. É mais pra gente ficar se questionando mesmo. Como, sabe? Que é o questionamento que a gente faz lendo o livro lá do Primo Levi. Como que deixaram isso acontecer, né? Então eu achei interessante fazer essa dobradinha aí. E eu acho que serve também para outros livros que se passam durante a Segunda Guerra, principalmente aqueles que são ambientados em Auschwitz, igual eu já li. Por exemplo, tem um que chama A Bibliotecária de Auschwitz, que é de uma menina também que ficou presa lá em Auschwitz. Tem o Menino do Pijama Listrado, né, muito famoso, que tem até a adaptação, tem o livro também. O próprio Anne Frank, que não se passa dentro de Auschwitz, mas né, é um período que ela estava se escondendo com a família para não ser pega pelos nazistas. Então, assim, se você pega um desses livros que são ambientados em algum campo de concentração e depois assiste esse filme Zona de Interesse, eu acho que vai ser uma experiência interessante para vocês, da mesma forma que foi para mim, tá? Então, eu só queria dar essa dica aqui para vocês. E esse livro aqui, na verdade, como é um romance policial, eu não vou falar muita coisa, assim, porque eu não vou revelar, assim, o que acontece, porque romance policial é legal a gente descobrir o que acontece. Esse livro aqui é um daqueles livros da Agatha Christie que eu li quando eu era muito jovenzinha, quando eu era adolescente, assim, até antes, eu acho que com os meus, sei lá, talvez 12 anos, eu já li a Agatha Christie, gente, pois é. E é um dos livros que eu já tinha lido. E eu me lembrei de algumas coisas, assim. Eu me lembrei da solução aqui, quase que eu falo a solução. Eu me lembrei da solução, mas eu não me lembrava muito bem como que chegava até essa solução. Então foi interessante ir recordando assim as coisas que vão acontecendo. É a história aqui de uma moça que ela é encontrada, né, assassinada, o corpo dela é encontrado na biblioteca de um casal muito respeitado ali de uma cidadezinha na Inglaterra. E só que esse casal não conhece aquela menina, eles não fazem ideia de quem seja aquela menina, como que aquele corpo foi parar ali na casa deles. E aí começa toda uma investigação. É um livro da Miss Marple. Eu prefiro o Poirot, porque eu acho que os livros da Miss Marple são muito adivinhação demais, assim, todo livro de detetive tem um quê, né, de adivinhação, até Sherlock Holmes e tal, mas eu acho que a Miss Marple é demais, sabe, ela pega as informações que ela vai colhendo dos detetives, né, da polícia mesmo e tal, e ela forma tudo aquilo ali na cabeça dela com uma facilidade que pra mim fica, poderia ter mais dificuldades para ela descobrir um caso. O Poirot, ele já tem um raciocínio ali, né? Então eu prefiro. Mas eu gosto das histórias da Agatha Christie de uma forma geral. Então é legal você ir acompanhando, mesmo já sabendo, né? Quando a gente pega um livro, eu pelo menos, quando pego um livro que é da Miss Marple, eu já imagino que vai ser um negócio assim, que ela vai descobrir quase que por mágica, né? Mas no final das contas aqui a solução tem uma explicação lógica, né? Ela chega à conclusão porque ela é o gênio da adivinhação, né? Mas tem a polícia ali por trás também investigando, então tem uma justificativa lógica ali pro crime fica bem explicado. Depois que essa moça morre, aí começa... Os livros da Agatha Christie, eles são daquele estilo whodunit, que é aquele estilo quem fez isso, né? Quem matou. Então você vai ter um crime, você vai ter vários suspeitos, e aí ao longo da narrativa vai eliminando alguns suspeitos até a gente chegar à conclusão. É esse estilo de livro que é aquela formulazinha da Agatha Christie mesmo, né? Aí no meio do caminho vai ter um outro crime que a gente fica pensando, mas... E de uma outra menina que não tem nada a ver com a primeira que morreu, então você fica naquela, mas o que tem a ver esses dois crimes? Porque a gente sabe que se tá aqui no livro os crimes são interligados, né, de alguma forma. Foi interessante, principalmente eu ficar fazendo esse exercício de memória, de tentar recordar, né, do que eu tinha lido há muito tempo atrás, há muitos anos atrás.
Então foi um livro legal, assim, foi bom para dar uma relaxada, assim, depois das fortes emoções que eu tive com É Isto um Homem. E aí é isso, gente. Hoje eu não sei se eu vou assistir algum filme, não sei, eu acho que não tem adaptação desse daqui, né? Pra eu assistir, mas enfim, vocês vão vendo aí. Eu tenho uma ideia do que eu quero ler amanhã, mas vamos ver, vou deixar pra amanhã eu decidir mesmo, tá bom? Então é isso. Olá, gente. Vim conversar com vocês sobre o livro de hoje, do desafio, que eu já li. Hoje eu fui rapidinho, eu li esse livro aqui, Teatro, do Machado de Assis, que tem 2 peças dele aqui. O box tá aqui debaixo do celular, que eu apoiei o celular no meu box do Machado de Assis, mas eu tô com a ideia de ler os livros em ordem cronológica. Eu já tinha lido Desencantos, que é a primeira peça de teatro do Machado, quando fiz um outro desafio aí, tem aí no vlog. E aí eu pensei, vou ler alguma coisa rapidinho hoje, porque eu tenho uma reunião daqui a pouquinho que deve durar a tarde inteira. Então eu precisava de uma coisa mais rápida para eu não deixar o livro só para a parte da noite, né? Para eu já resolver a leitura na parte da manhã. E aí, coisa rápida, peça de teatro, né? E aí eu lembrei que eu tava com essa ideia de ler Machado na ordem cronológica, e aí eu peguei aqui, que é o segundo volume aqui do meu box. Então eu aproveito para já anunciar que eu vou fazer a leitura em ordem cronológica de Machado, mas eu acho que eu não vou fazer nenhum projeto assim aqui pro canal, nada. Nossa, gente, meu cabelo tá todo atrapalhado, vocês nem me avisam. Eu acho que eu não vou fazer nada aqui pro canal oficialmente, não. Eu vou lendo no meu ritmo, porque eu já tô com outras ideias de outros projetos, tô com uma ideia muito legal pro clube do ano que vem. Então, assim, não quero colocar mais um projeto oficial aqui, não. Esse eu vou fazendo por minha conta. E aí, enfim, peguei aqui esse livrinho para ler. As 2 peças que tem nele, deixa eu relembrar o nome aqui das peças. A primeira é O Caminho da Porta e a segunda é O Protocolo. As 2 peças falam de amor, falam de relações amorosas, a forma como as pessoas lidam com o sentimento, com o seu sentimento e com o sentimento do outro também. Eu gostei mais da primeira peça, que é O Caminho da Porta, né? Já acabei de falar e esqueci. O Caminho da Porta, que vai falar sobre uma mulher que é aquele tipo de pessoa que gosta de ter as atenções voltadas para ela, gosta de ser cortejada, gosta de ser admirada, mas na verdade ela meio que coleciona admiradores. Ela não se importa muito com o sentimento que ela está nutrindo em cada uma dessas pessoas. E aí ela tem lá os seus admiradores, 2 em especial, e tem mais um personagem aqui que é um doutor. Agora eu fiquei em dúvida se ele é médico ou se ele é advogado, porque, enfim, ele é chamado aqui de doutor. E aí esse doutor, ele é um cara mais velho que já foi apaixonado por essa mulher, mas que hoje em dia ele olha aqueles 2 enamorados, os outros homens, né, que estão apaixonados por ela, e ele tem pena deles, porque ele sabe que dali não vai sair nada, ela só gosta de colecionar, de fato, admiradores. E aí ele tenta alertar, principalmente o mais novo, porque tem um que é mais novinho, tem um que é um pouco mais velho, que eles tratam aqui como se ele fosse mais velho e tal. O cara tem 38 anos, essa é a minha idade.
E eles já tratam como se ele tivesse, assim, no fim da vida dele. Enfim, outros tempos, né? E aí esse doutor, ele fica aconselhando principalmente esse mais novinho, mostrando como ele tá ridículo, as coisas que ele tá fazendo, e a gente vai acompanhando aí o desenvolvimento desse, eu nem sei se eu posso chamar de triângulo amoroso, porque essa mulher não tá nem aí pro sentimento desses caras, na verdade, ela só gosta de se sentir adorada e admirada, sabe? Mas eu achei legal, assim, que eu, nesse menino mais novinho, eu senti um quê de Werther, porque eu acabei de ler Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é o livro que atualmente está sendo lido no meu clube de leitura, mas eu já acabei a leitura, né? Como eu sempre falo, eu tenho que ler antes para fazer o conteúdo lá do clube. E eu tava muito nessa onda de Werther e tal, até saiu um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a minha experiência de Werther, vou deixar linkado aqui o vídeo pra vocês. Mas aí eu fiquei com aquilo, nossa, esse menino tá me parecendo um Werther, né? Aquele menino super apaixonado, que nutre um amor que ele tá vendo que vai ser a causa da destruição dele. E mesmo assim ele deixa os sentimentos dele livres, ele não controla uma coisa que ele poderia controlar pro bem dele. E eu fiquei com esse sentimento. E mais pro fim da peça, esse doutor chama o menino de meu pobre Werther, uma coisa assim. Ele chama o menino de Werther, ele faz essa ligação. E eu achei interessante, né? O Machado realmente ele conseguiu passar essa imagem de Werther mesmo com esse menino. E eu acho legal a forma. Eu acho tudo que o Machado faz, eu acho legal, eu acho ele um gênio. E aí uma das coisas que eu gosto muito nele é que ele consegue, tem muita intertextualidade nas obras dele. Ele sempre usa inspirações de outras obras, muita coisa da literatura clássica do grego, né, ou dos romanos também. Ele usa muita coisa assim da literatura clássica mundial, né, como no caso aqui Werther, mas ele também faz alusão aqui nessa peça a Romeu e Julieta, ele faz alusão a Otelo, que depois é uma peça que ele vai trabalhar melhor lá em Dom Casmurro, que Dom Casmurro é muito inspirado mesmo assim em Otelo, né? Por isso mesmo que a gente entende essa discussão do traiu ou não traiu, não é que fica arrumando pelo em ovos, é porque realmente só um dos pontos, né, lá de Dom Casmurro. O Machado de Assis não iria inserir a peça Otelo dentro da narrativa de Dom Casmurro, para quem leu já sabe, né? Ele não iria inserir essa peça ali se ele não tivesse querendo dizer nada com aquela peça ali. Então, às vezes falta um pouco de perspicácia, assim, para o leitor entender as nuances do texto. O texto não é só aquilo que está escrito, vai muito além, né? E o Machado, ele é esse tipo de autor, que a gente tem que ir muito além para entender o texto dele. E ele vai fazendo algumas referências aqui nessa peça. Então, achei interessante. Fiquei com muita raiva dessa mulher. Nossa, que mulher insuportável. Ela realmente é completamente fria. Ela realmente se acha um ser superior, ela fala da beleza dela, sabe? Mas naquela coisa assim meio blasé, como se ela não tivesse... imagina, eu nem me importo com a adoração desses caras por mim, eu tô aqui vivendo a minha vida, sabe? Sonsa. Então, gostei muito do personagem desse doutor, que é quem joga umas verdades na cara dela. Tem uma hora que ele chama ela de namoradeira, que ela fica assim... Eu não acredito que você tá falando isso comigo, sabe? E eu achei muito bem feito. Enfim, gostei muito dessa primeira peça. Aí a segunda peça, que é o... Esqueci de novo, gente. O que tá acontecendo na minha cabeça? O Protocolo. A segunda peça também vai falar ali de uma história de amor, né? De relações amorosas, na verdade, não de uma história de amor. E essa peça foca principalmente num casal, né? Tem outros personagens também, mas principalmente num casal que eles estão enfrentando uma crise ali no casamento. Eles têm 5 meses só de casados e eles já estão enfrentando uma crise. Eles são muito imaturos, eles, mesmo sendo já mais velhos, ali, 35, por aí, eles são muito imaturos. A forma como eles lidam com esse casamento, sabe? Um não faz força nenhuma para compreender o outro, para entrar no mundo do outro, porque quando a gente se casa, são mundos diferentes que se juntam. Por mais que a gente seja parecido com o nosso parceiro ali, são mundos diferentes que se juntam. Então,
você tem que fazer um esforço para entrar, para entender o mundo do seu parceiro, assim como ele também tem que, ele ou ela, né, tem que fazer também por você. Não é se moldar completamente, não é se anular, não é isso, mas cada um se moldar um pouquinho, sim, para se encaixar no mundo do outro. E esses dois aqui, eles não fazem isso, então é aquele relacionamento de dois adultos que parecem mais dois adolescentes. E aí eles têm uma tretinha ali e tal. Ele até... essa peça, na verdade, que tem inspiração em Otelo, não é a primeira não, porque aí tem uma hora que ele fala, né, que ele vai... ela fala, então o que você vai fazer? Porque ela tá muito insatisfeita, porque ele é pior do que ela, nesse casal aqui. E aí ela fala, porque você sai, você dorme fora, você vai jantar e não me leva, e aquela coisa toda... E aí ele fala, e ela pergunta uma hora, o que você vai fazer comigo? Tipo assim, né? E aí ele fala que ele vai entregá-la. Ela fala assim, o que você vai fazer com a sua Desdémona? Querendo dizer assim, você vai me matar? Igual... eu acho que é The Spy. Mas enfim. O spoiler lá da peça do Shakespeare. Mas enfim... E aí ele fala assim, eu vou te levar, vou te devolver pros seus pais, uma coisa assim, sabe? Só que, enfim, né, eles essa história vai se desenvolver aqui, eu não vou falar o que vai acontecer, depois vocês podem ler aí, eu acho que vale a pena, tudo do Machado eu acho que vale a pena, né? E se vocês quiserem ler, se vocês tiverem esse box, ou se vocês conseguirem as peças separadamente, tem tudo, vou deixar um site do Machado, que tem todas as obras do Machado de Assis, porque todas estão em domínio público, então vocês podem ler de graça pela internet, né? Eu acho que tem como baixar lá o arquivo, e aí vocês podem passar para o Kindle. Vou deixar o site aqui embaixo, aí vocês podem fazer essa leitura também, se vocês quiserem, tá? Eu vou mostrando as minhas leituras lá no Instagram sempre, você pode me acompanhando por lá. Mas, enfim... aí tem uma hora que chega um outro cara interessado nessa mulher, e aí vem uma prima da mulher, uma coisa assim, esqueci se é prima ou sobrinha, um parentesco lá da mulher, e aí ela fala com ele, olha, você vai perder essa mulher, porque tem um gavião rodando aí na área, e ele assusta, né, e tal, enfim, aquelas coisas, um relacionamento que era pra ser um relacionamento adulto, mas é bem infantil, na minha opinião, e gira em torno disso, né, são peças com temas bem simples, não é nada assim super rebuscado, mas que, como eu falei, Machado sempre vai deixando alguma coisinha ali para você ir pensando, né, além do que está escrito ali naquela peça. E é uma peça do início da carreira, do jovem Machado de Assis, né, então ainda não tem toda aquela complexidade, genialidade dos romances, por exemplo, principalmente ali da fase realista, mas já mostra, assim como a primeira, que é Desencantos, que foi a primeira publicação dele, assim como essa primeira peça, essas duas aqui também já mostram, né, que não era qualquer pessoa que estava escrevendo isso daqui, não. E é isso, gente. Então agora eu vou me preparar aqui para minha reunião e eu vou mostrando para vocês aí o que der para mostrar. Não sei se vai dar para mostrar muita coisa hoje, porque nem eu vou ficar na reunião, não deve ter muita coisa para mostrar, eu vou ficar gravando, né? Mas eu vou mostrando aí e amanhã talvez eu consiga já pegar um livro um pouquinho maior pra ler, tá bom? To say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see
your anger is misplaced. And I'm gonna tell ya, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, no. No, oh, oh, oh. And I ain't never gonna stop. Come on. Listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown. Então, pessoal, tô aqui para encerrar esse vlog e pode ser que vocês tenham percebido alguma coisa estranha aí, porque eu só li 4 dias, eu não li os 5 dias, né? E eu já vou comentar sobre esse livro aqui, que foi o 4º que eu li, mas antes eu vou dar uma breve explicação aqui. Opa, tô balançando a câmera. O 5º dia do desafio foi dia 30 de maio, que foi Corpus Christi. Então foi feriado. A gente decidiu de última hora sair para almoçar fora, e aí eu fui com meu marido, meu pai, minha irmã, e aí a gente demorou no almoço, depois a gente foi passear, depois eu ainda peguei a minha mãe e fui pro shopping. Então assim, eu cheguei aqui em casa muito tarde e até tentei ler, eu peguei o Alienista para ler, porque era o que eu tava em mente, né, que eu queria ter lido. Mas eu não tava com a mínima vontade de ler, gente. E aí eu pensei, não preciso ler esse livro assim, nada me obriga a ler esse livro. Eu tô gravando um vlog, ok, seria legal ter os 5 dias pra mostrar lá pro pessoal, mas também é legal mostrar a vida real, mostrar que... Eu acho que eu até falei nesse vlog aqui já, agora eu não sei, porque eu já gravei tanto vídeo nesse meio aí, que... Mas é legal, vou repetir, tá? Se eu já falei, me desculpem. Você manter uma relação leve com a literatura. Você não se obrigar a fazer coisas que você não é obrigado a fazer. Não ler coisas que você não é obrigado a ler. Se um livro está sendo ruim para você, não tem problema nenhum você abandonar aquele livro. É lógico que você não vai sair abandonando o livro de qualquer jeito sem nem tentar direito. Mas a partir do momento que você tentou, insistir um pouquinho e realmente aquilo ali não tá te fazendo bem, é melhor você largar para lá do que você prejudicar a sua relação com a literatura, porque vai prejudicar. Se você não se sentir motivado a ler, a leitura vai se tornar um peso na sua vida. Eu tenho que ler. Não é assim. É para ser um prazer. E para ser um prazer, a gente tem que contribuir para que o nosso cérebro entenda que é um prazer. Então, o que eu me obrigo? Peraí. Mudei aqui que tá me irritando um pouco essa câmera balançando. Vou tentar ficar mais quietinha. Mas, então, o que eu tava falando, né? A partir do momento que eu não sou obrigada a ler o 5º dia do desafio, eu tomei a decisão de não ler, eu não quero, eu não tô com a mínima vontade. Eu já li 4 livros agora nessa semana, então você não precisa se obrigar a ler o 5º só pra ficar bonitinho lá no vlog. Isso não vai fazer bem pra minha relação com a literatura. O que eu me obrigo a ler, às vezes sem muita vontade, eu preciso admitir para vocês, são os livros que estão ou lá no clube, no meu clube de leitura, que é o Clube MSL, que inclusive eu tô com altas ideias pro clube do ano que vem, aguardem, e os livros do Membros aqui do canal, que inclusive a gente tá com leitura nova aqui no Membros, que é Assassinos da Lua das Flores. Se vocês quiserem ler junto comigo aqui no canal, é só se inscrever aqui no Membros, tá? Mas esses dois eu me obrigo porque são compromissos que eu firmei com vocês. Compromissos profissionais mesmo, né? O clube é pago e o Membros aqui do canal também é pago. Então, vocês estão me pagando para ter aquele conteúdo de volta. Então, eu vou lá e vou entregar o conteúdo para vocês. Agora, fora esses compromissos profissionais mesmo, assim, que eu tenho firmado com vocês, eu não vou me obrigar a ler as coisas que eu não quero ler, porque eu não vou prejudicar o meu
minha relação com a literatura. E aí eu não tava afim, o que eu fui fazer? Fui assistir dorama. Eu compilei, eu acho que eu compilei aí nas imagens do vlog, né? As imagens de quarta e de quinta, porque quinta eu não. E outra coisa, eu fui pro almoço, fui passear, eu até esqueci, gente, que eu tava gravando o vlog, eu não gravei nada. Eu só tirei foto, né, com a minha família e tal, mas eu até esqueci de gravar pra vocês, gente. Porque eu tava curtindo aquele momento. Viver fora também das redes faz muito bem, né? E eu realmente vivi aquele dia fora das redes. E me dá aquele negócio assim, nossa, eu não gravei nada pro vlog. Como assim, Michelle, que você esqueceu do vlog? Mas ao mesmo tempo me dá aquela alegria de tipo assim, o dia tava tão legal que eu nem lembrei de nada, de rede social, de YouTube, de nada. Então, o que eu consegui de captar de imagens, eu devo ter colocado aí. Aí eu assisti, então comecei a assistir um novo dorama, eu comentei com vocês sobre isso no vídeo que saiu domingo, depois vai lá assistir, que é o vídeo de resumão do mês de maio, onde eu contei tudo que eu li e tudo que eu assisti em maio, então não vou me prolongar aqui não, eu ainda tenho que falar sobre esse livro aqui. E é isso, tá, gente? Então, o quinto dia do desafio aqui, olha, não aconteceu, mas eu aproveitei muito meu dia e é isso que importa. Então, para encerrar esse vlog com chave de ouro, eu vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui, O Peso da Glória, do C.S. Lewis, que foi o livro que eu li pro quarto e último dia, né, do meu desafio. É um livro de ensaios cristãos, todos eles têm cunho cristão. Essa coleção aqui do Lewis é uma coleção, né, de textos cristãos. E eu achei muito incrível, gente. Eu tava muito querendo ler alguma coisa assim, que falasse mais com a minha fé, com a minha espiritualidade. Eu senti esse chamamento na hora que eu fui olhar a minha estante ali para ver o que eu queria ler. E aí eu senti muito forte que eu queria ler algo desse tipo aqui. E foi muito bom. Tem muitos ensaios aqui, não lembro quantos que tem, 9, sei lá, deixa eu ver. Nove ensaios, todos eles muito bons. Tem algumas questões do C.S. Lewis que eu não concordo completamente com a visão dele, mas a gente não precisa concordar completamente com a visão de uma pessoa para respeitar essa pessoa. E obviamente C.S. Lewis é um cara que eu respeito muito e que assim, eu concordo com 90% das coisas que ele fala. É o mínimo mesmo que eu penso de uma forma um pouco diferente. Aqui no caso, a visão dele sobre a guerra é uma visão um pouco diferente da minha. Ele tem 2 textos aqui diretamente relacionados à guerra. O primeiro eu até gostei, assim, não é que eu gostei, eu concordei um pouco mais, mas o segundo é que ele fala por que não sou um pacifista. Esse texto, eu não concordo com essa visão dele, de não ser um pacifista e tal. Eu entendo o que ele quer dizer aqui no texto, mas eu não concordo totalmente, eu não tenho a mesma visão que ele das coisas, mas eu achei muito interessante conhecer a visão dele. Agora, o que me pegou mesmo aqui foi um texto sobre perdão. É um ensaio muito curto, eu acho que é o ensaio mais curto aqui da coletânea, e ele fala sobre o que é perdoar verdadeiramente. Que a gente trata o perdão como se fosse assim, como se a gente tivesse, quando a gente pede perdão a Deus, e ele tá falando do perdão a Deus, né, que a gente pede, como se fosse assim, a gente tentando justificar para Deus por que a gente fez uma coisa errada. Olha, meu Deus, eu fiz isso daqui de errado, tá? Tá errado mesmo, eu sei, me desculpa aí, mas eu fiz por causa disso, disso, disso. Ou seja, você já tá justificando, eu fiz, eu tô falando aqui, ó, eu sei que tá errado, mas a partir do momento que eu justifico e que eu acho que tem um motivo para eu ter feito aquela coisa errada, eu não tô me arrependendo verdadeiramente daquilo, porque poxa, se tem um motivo para eu ter feito, por que eu vou me arrepender, né? Então eu só tô pedindo pro forma, tô pedindo esse perdão pro forma, já justificando que isso não é de fato se arrepender e receber o perdão de Deus, porque para você receber o perdão de Deus, você precisa de fato se arrepender. A gente aprende isso, todo mundo que é cristão, né? Aprende isso desde muito novo. E ele fala assim que ser perdoado está completamente ligado a perdoar. E aí ele fala da oração do Pai Nosso, que a gente fala, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E quando você reza o Pai Nosso, você realmente presta atenção nas palavras que você está falando, você realmente perdoa. Porque se você guarda mágoa, se você nutre uma vontade de vingança por alguma coisa que aconteceu na sua vida, se você não de fato tem esse olhar bondoso para com as pessoas, como que você quer que Deus tenha de volta esse olhar para você? Deus sempre vai ter um olhar bondoso pra gente, mas vocês entendem a relação que ele faz aqui, né? Então, que é preciso que a gente realmente perdoe. Porque como que a gente está pedindo uma coisa que a gente mesmo não quer dar para o outro? Eu quero que Deus me perdoe dos meus pecados, mas eu, que sou muito menor do que Deus, eu sou nada diante de Deus, eu não perdoo o outro que é um igual a mim, que é um ser humano igual a mim. E eu quero que um ser muito superior perdoe os meus pecados. Vocês entendem? Então eu achei esse ensaio muito incrível, assim, a forma como ele fala as coisas nesse ensaio, eu gostei muito e me fez refletir sobre algumas coisas na minha vida, assim. Naturalmente eu não sou uma pessoa rancorosa. Graças a Deus eu não sou uma pessoa rancorosa, porque eu acho que quando você tem essa característica de ser uma pessoa rancorosa, eu acho que é muito difícil lidar com esse rancor, né? E eu não sou, assim, uma pessoa que fica guardando as coisas. Lá nos temperamentos, falando dos temperamentos, né? A Beth que gosta muito dos temperamentos, eu sou colérica, então uma das características do colérico, pelo que eu já vi aí, é que eu explodo muito fácil, mas ao mesmo tempo eu também esqueço muito fácil. E realmente, vocês acham que eu sou muito calma, muito meiguinha, muito tranquila, mas eu explodo muito fácil, mas eu também esqueço muito fácil, então eu não guardo esse rancor. Mas existem coisas na nossa vida que nos marcam e que a gente sim guarda um rancinho. Ranço eu tenho muito, né, gente? Mas é um ranço bobo, assim, não é aquele ranço de ódio e tal. Mas às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente realmente guarda aquilo ali no nosso coração. Por mais que eu não seja o tipo de pessoa que guarda. Mas existem algumas coisas que a gente guarda. E aí, como que guardando essas coisas eu vou querer o perdão de Deus se eu não perdoo as atitudes das pessoas à minha volta? Entende? Eu achei muito legal esse ensaio, assim. Pelo menos pra mim, falou muito ao meu coração esse ensaio. E tem outros aqui tão maravilhosos quanto, né? Tem um ensaio que ele fala sobre teologia ser ou não poesia, e aí ele fala que a gente leva muito a religião, a espiritualidade como uma forma muito poética, né, de viver a vida ou de ver as coisas, e na opinião dele, e eu gostei dessa visão dele, não é poético, é duro. Você viver a fé é duro, porque exige que você abra mão de muita coisa que você gostaria de viver nesse mundo. Coisas mundanas, você tem que abrir mão de coisas mundanas em favor de uma vivência mais espiritual da vida. E isso é difícil, então não é poético, né? Eu gostei dessa visão. Ele fala muito no outro ensaio sobre isso também, né? Sobre essa questão de você... Inclusive é um ensaio que empresta o nome aqui para o livro, que é O Peso da Glória. Esse peso da glória é justamente que não é tão bonito, tão lindo assim você buscar a glória. Buscar a glória de Deus, buscar a salvação, é difícil. Buscar ser uma pessoa decente, uma pessoa íntegra, que realmente faz o bem e deseja o bem para o outro, é difícil, né? Então a glória tem um peso, porque é muito mais fácil você fazer as coisas que o mundo te pede para fazer. É muito fácil ser distraído pelas coisas do mundo, né? E desviar do seu caminho da fé. É muito mais fácil você se entregar aos prazeres, é muito mais fácil você se entregar às suas vontades, porque o mundo te incita a fazer isso, né? Siga o seu coração. Eu sempre falo sobre isso aqui com vocês, né? Mas para onde seu coração está te levando? Porque o nosso coração não é santo, né? Então, para onde o seu coração está te levando? Para curtir só os prazeres do mundo e esquecer das coisas de Deus? E aí ele faz esse chamado aqui e fala, né, que é difícil você seguir o chamado de Deus, porque Deus vai pedir coisas que você vai achar chato, vai achar que você podia estar fazendo uma coisa mais divertida, você não... É muitos nãos, né, quando a gente segue o chamado de Deus. Você não pode isso, não pode aquilo outro.
Mas é porque essas coisas, esse caminho do chamado de Deus, que é o caminho certo, que é o caminho do bem. Enquanto que a gente tende a crescer achando que é o contrário, que é bom, enfim, que a gente tem que curtir os prazeres. E eu gostei muito também desse ensaio aqui. Vou parar por aqui, recomendo a leitura aí para vocês, principalmente para quem é cristão, né? Para quem não é cristão, pode ler também o livro, né, num sentido mais de filosofias mesmo para sua vida, de reflexões. Você não precisa levar para o lado cristão, se você não for cristão. Você pode levar para um lado de reflexões, porque é um livro que traz muitas reflexões. É um livro que não fica querendo te catequizar, não. Pode ficar sossegado, tá? E eu, por exemplo, sou católica, né? Nem sigo a mesma religião que o Lewis, mas eu adorei. Então eu super recomendo aqui pra vocês. E encerrei muito bem, como eu falei, o meu desafio. Virão próximos aí, tá? Nos próximos eu vou conseguir os 5 dias. E me conta aí se você fez o desafio, se você conseguiu fazer os 5 dias, o que você leu. E se você gostou aqui também desse vlog, espero que tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.